muito bom poder falar com vocês. É muito bom poder chegar em sua casa, em sua empresa, através deste canal tão importante para nossa Belo Horizonte, para o nosso estado de Minas Gerais e para o Brasil. Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre o líder e a excelência. O líder é aquela pessoa que todos têm o desejo de copiá-lo. Todos têm o desejo, ou pelo menos a grande maioria, olham para ele ou para ela, porque as mulheres têm seu lugar, né? Cada vez mais conquistaram com muito esforço e dizem assim: eu queria ser como esta pessoa. Isso no lado positivo. No lado negativo, um líder que caminha para o mal, que leva a pessoa a não querer ser igual. Então, temos dois tipos de liderança: a liderança positiva e a liderança negativa. Todos os dias você vê nos jornais, tanto da televisão quanto jornal escrito, e também de boca a boca. Puxa, fulano de tal fez isso, nossa, o outro fez isso. Os líderes positivos devem ser copiados e os líderes negativos você deve rejeitá-los. A liderança positiva é possível de ser copiada e a liderança negativa você deve considerá-la repugnante. Então vamos ver alguns aspectos do líder com excelência. O primeiro deles, fazer certo é humano, mas acertar sempre, na maioria das vezes, aí é qualidade. Você não vê aqueles goleiros, aqueles atletas, como temos muitos aí, que acertam na maioria das vezes, e a própria direção da equipe compreende, porque é chamada de falha, um erro dele. Agora, existem pessoas que erram sempre. Quando acertam, todos ficam surpresos. Então, a palavra de Deus, ela nos traz uma advertência muito clara, que fazer certo é humano. Deus não criou nenhuma pessoa para fazer as coisas erradas. Agora, acertar sempre é qualidade. Vamos fazer com qualidade aquilo que nos compete fazer. Segunda coisa, algo que entristece muito a Deus é a palavra desculpas. A pessoa que não faz as coisas certas, ela é chamada de incompetente. E o incompetente, ele tem sempre uma desculpa. Isso começou lá no Éden. Quando Deus chamou a atenção de Adão, ao contrário dele admitir o seu erro, ele disse assim: a mulher que tu me deste. Ei, você que está me assistindo, hein? Quem sabe você não é um líder competente porque sempre você tem uma desculpa para dar? Quem sabe você sempre justifica o seu erro? Então, o incompetente, fulano de tal que é culpado, o outro que é culpado, ele nunca assume. Também mulheres, né? Elas nunca assumem. Sabe qual é o nome disso? Incompetência. Precisamos levar a sério. O terceiro, mesmo que eu tenha pressa, eu tenho que procurar fazer certo. Eu me lembro uma vez que eu pedi a um pintor para ele pintar uma sala, porque eu precisava daquela sala pronta, urgente. Em pouco tempo, ele pintou a sala, mas ele sujou o carpete todo, ele deixou tudo sujo, lambuzado. Então não adiantou, a parede estava pronta, o teto estava pronto, mas o piso, o carpete, não permitiu que eu pudesse utilizar a sala. Você está entendendo o que é competência, o líder e a excelência? Quer dizer, eu preciso saber que mesmo com urgência, mesmo com pressa, é preciso fazer as coisas corretas, de maneira certa, que desperte em mim um elogio para aquela pessoa. Quarto elemento, muito sério, a principal característica de uma pessoa que pode chefiar é que ele é zeloso. Que legal! O zelo é a aplicação da competência com agilidade, é um conjunto.
Isso é chamado de zelo. Fulano de tal é muito zeloso. Eu estou sempre usando essa expressão, porque nós sempre falamos, porque a vida é feita de indicações. Quando nós temos alguém que faz alguma coisa legal para a gente, muito importante, nós temos prazer em indicar essa pessoa para outro, seja um lanterneiro, seja um mecânico, seja um contador, seja um médico, seja um dentista. A melhor propaganda é feita por um cliente satisfeito. O líder e a excelência. Então, a principal característica de uma pessoa vencedora é que ela é zelosa. Zelosa. Número 5, porque são vários números aqui nesse livreto, tá? Número 5 é: não tenha medo de premiar os melhores, você que é um líder, e também de dispensar, depois de treinar, de orientar aqueles que não correspondem às expectativas. Então, eu, como um líder, eu tenho que premiar as pessoas que fazem jus àquela posição que ocupam positiva. Por exemplo, as empresas de aviação têm lá os cartões, o prata, o bronze e o ouro, né? Os cartões de crédito também têm o bronze, o prata e o ouro. As Olimpíadas também têm o bronze, o prata e o ouro. Então, nós, como líderes que prezamos pela excelência, devemos pensar nisso. Vamos premiar os melhores e vamos treinar aqueles que não corresponderam, e assim nós vamos caminhar dando oportunidade, e quando dispensarmos uma pessoa, um funcionário, um auxiliar, seja quem for, aquela pessoa não vai ter um contra-argumento, porque nós mostraremos a ela que foram dadas todas as oportunidades e elas não corresponderam. Esse curso eu sempre ministro ele em muitos lugares, até universidades me chamam para dar esse curso. E um último que eu vou falar com você, olha, é importante avaliar o que eu faço com os olhos críticos, mas deixar também que eu seja avaliado. Porque aos meus olhos, eu estou dirigindo um carro perfeitamente, mas acontece que quando eu estou aberto às críticas, aquela pessoa vai me ajudar. Que bênção, hein? Você pode ser um líder excelente. Olá, eu sou o pastor Kleber Agapito e eu estou aqui nesse momento para falar algo sobre o líder e a excelência. O que isso representa, o que isso tem dentro de um contexto empresarial. Eu que trabalhei 40 anos no mercado, tive minha atividade empresarial. O líder é aquele que ele participa com a equipe. O líder é aquele que é observador, é aquela pessoa que está sempre focada nos acontecimentos, que está a sua administração, que está sobre o seu gerenciamento. O líder por excelência, ele tem que aceitar muitas vezes as mudanças, porque às vezes as mudanças nos fazem recuar para depois avançar. Isso é um princípio da liderança. Você pode liderar hoje, principalmente nos momentos de hoje, sem imposição, com sua competência, com sua capacidade, e assim a gente faz isso com muita experiência. Esse tempo que eu exerci minha atividade profissional, esses 40 anos que eu comentei, eu liderava um grupo de pessoas de todo o estado de Minas Gerais. E eu procurei fazer dentro desse contexto da melhor forma possível. O líder é aquele que quer administrar por excelência, você tem que ser um motivador do processo. Você tem que ouvir os seus colaboradores, né? Muitas vezes você dá um direcionamento e ouvir também a sua equipe. E isso é importante porque faz você repensar, faz você reavaliar. Quantas vezes na minha vida pessoal, profissional, eu tinha que tomar uma decisão e às vezes numa reunião eu colocava aquele ponto para ser discutido e eu ouvia meus colaboradores e às vezes eu colocava a minha posição. E eles falavam:
chefe, se a gente trabalhar dessa forma, não seria melhor? Isso é tão importante que você faz a equipe participar com você. Você faz tomar um contexto, todos se sintam envolvidos, participativos. E isso traz, sabe o quê? Uma liderança com excelência. Porque aí eles começam, você vê a sua equipe e a equipe vê em você algo que possa transmitir uma confiança, porque a confiança você não compra, você adquire. E para liderar precisa ser isso. O líder tem hora que ele precisa saber ouvir. Tem hora que ele precisa ter conselhos também. E na nossa vida, a gente aprende a cada dia, a cada momento, a cada instante. Não é porque eu sou um líder por excelência que eu vou ficar parado. Não, você tem que procurar buscar novos conhecimentos. Isso faz parte da nossa vida de estratégia como empreendedor, como homem de negócio. Porque o sucesso, todos nós queremos ter sucesso. Todos nós queremos ter uma vida de sucesso. Então, para que isso aconteça, você tem que saber lidar com pessoas, de um relacionamento, que isso é muito importante no dia a dia da nossa vida. Então, o líder, ele precisa ter esse conceito, ele precisa ter essa posição, ele precisa ter esse direcionamento. Hoje não existe mais uma liderança por imposição, por impositiva. Não, existe uma liderança de excelência com diálogo, com relacionamento, sabe? E isso vai fazer você crescer. E quando isso faz, e você pegando o Salmo 23, que fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, isso é um relacionamento que nós temos diário com Deus, e esse relacionamento vai nos fazer crescer, nos aprimorar como homem, como líder, como excelência que nós somos. Líder da sua casa, líder na sua empresa, líder nos seus negócios, onde você estiver, você tem que ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Ninguém cresce na vida sem a bênção de Deus. E esses momentos que eu vivi na minha vida, esses 40 anos, eu posso dizer com muita propriedade que foi a bênção de Deus sobre a minha vida, a sabedoria de Deus sobre a minha vida que me fez ser um líder que eu posso considerar como excelência pela uma equipe que eu administrei por mais de 30 anos aqui em Minas Gerais. Então, o líder com excelência é esse, é depender de Deus, é buscar de Deus a sabedoria, é saber que Deus tem controle sobre todas as coisas. E quando nós confiamos em Deus e nós dependemos de Deus, nós entendemos que nós vamos ser um líder por excelência. Que bom! Eu tenho certeza que você aproveitou muito tudo que aconteceu neste espaço, neste canal, nesta área de comunicação tão importante que é a televisão, que são as redes sociais. Eu espero que você tenha crescido e tenha absorvido como uma esponja, porque foi feito para você esse programa, hein? Foi feito para abençoar a sua vida, tá? E eu quero confirmar essa resposta que aquele que nos ama tem para você e para sua família. Nós abençoamos esta vida preciosa, Pai. E o Senhor disse, abençoai e nunca amaldiçoeis. Então eu abençoo você, profetizando que você será um líder excelente, cada vez melhor, e irá discipular muitas pessoas, tornando-os líderes excelentes também. Em nome de Jesus, eu te abençoo.